Vídeo do coelho no Japão sobre carta aberta a Nintendo. Por favor, localizem os preços do Brasil. Eu vou trazer umas coisas que eu quero, né, que eu acho interessante. Vamos comentar um pouco de videogame também. Não acho que cabe tanto no canal principal, como o canal aqui a gente reage a várias coisas, então decidi dar uma olhada. E já vi ali no fundo, tem uma Wily, tem a Fennekin, tem um Gengar, tem um Shaymin, tem um Sonic, enfim. Aí eu sendo o nerd do bagulho. Mas vamos lá. Carta aberta Nintendo. Por favor, localizem os preços no Brasil. Vamos dar uma olhada nisso aqui e tamo junto. E se eu pausar, eu vejo, né? E aí eu pauso e comento. Vocês vão na descrição, vídeo original lá e também no card aparecendo, né? Deixa eu pôr aqui, ó, aqui em cima, tá bom? Muito obrigado, vamos lá, foi! Amigos, o vídeo de hoje é bem pessoal e ele é uma mensagem que eu queria mandar pra Nintendo mesmo. Porque essas coisas, elas são importantes pra mim. Eu acho que elas são muito importantes pra muitos de vocês também. A gente cresceu com isso aqui no Brasil, né? Então eu quero fazer essa carta aberta aqui no formato daqueles nossos vídeos de papo direto. Conversando aqui mais naturalmente com vocês, né? Igual eu gosto de fazer. Então, nesse vídeo aqui, falando muito como alguém completamente apaixonado por Nintendo, por esses universos, por esses... Ele e uma galera até fizeram músicas, né? Fizeram um monte de coisa e tal, né? Eu lembro aí de umas produções, mega produções aí, que eu acho que inclusive ele é o Aluigi. Eu posso estar errado, perdão. Mas ele já fala de Nintendo há muitos anos. Quantos anos especificamente? Eu acho que... eu não sei se é do tempo do canal dele, mas eu vou supor... Olá, meus amigos, eu sou o Coelho. Isso, então quer dizer que né? Cadê? Deixa eu dar uma olhada. 4 mil vídeos. Desde 2017. Tem aí 8 anos. Imagina, 8 anos dedicado a Nintendo. Vamos ver. Ele tem propriedade pra falar. Jogos. Eu gostaria de fazer um pedido no formato de uma carta aberta, mas um pedido não necessariamente pra Nintendo daqui, mas para uma Nintendo do Japão mesmo. E é um pedido acerca de algo que tem me preocupado, não é algo que... Olha, você teria que estar fazendo esse vídeo em japonês, então, tô brincando. Eu sei que ele fez o tweet lá em japonês, pô, eu tô ligado. E tem só me preocupado, mas ao redor do mundo, cara, a gente tá vendo muitos fãs comentando sobre isso, até em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e tal. Mas o nosso assunto aqui é mais sobre o Brasil. A gente precisa de uma regionalização nos preços da Nintendo no Brasil. E honestamente, eu não sei se isso é possível apenas com a vontade da Nintendo aqui da América Latina, da gente aqui na América Latina. Eu acho que isso é algo um pouco maior, porque a gente vê esses preços Nintendo, ele sendo mais ou menos equivalente ao redor do mundo, né? O preço que a gente paga por um jogo aqui, na conversão, é mais ou menos o preço que os americanos pagam nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço que outros lugares estão pagando. Então eu não sei essa parte interna como que se faz, né? Mas falando como fã e pensando em como eu tenho vontade, cara, de ver cada vez mais as pessoas apaixonadas por Nintendo aqui no meu país, na minha comunidade, conhecendo, jogando mais jogos, né? Ó eu ali, tô brincando. É o Zé Renato. Olha a galerinha da Nintendo. Eu tenho acesso a muitos desses jogos, mas nem sempre foi assim na minha vida e eu quero que mais pessoas gostem desses jogos que eu gosto tanto e desse jeito tá difícil, cara. Então isso que eu venho falar aqui vem de um lugar de amor por esses jogos e eu sei que eu vou representar a vontade de muitas pessoas aqui através dessa carta aberta. Bom, eu e os demais... Bom, vamos comentar a primeira parte rapidinho. É que eu penso o seguinte, a galera tá percebendo, eu acho que veio principalmente com o Hollow Knight Silksong, porque o Silksong, ele chegou e falou assim, rapaziada, nós vamos cobrar o que a gente acha que é justo, $20 pelo jogo. E aí, várias plataformas tomaram atitudes diferentes. Por exemplo, a Steam, ela regionaliza o preço há muito tempo. O próprio Silksong também está regionalizado na eShop, e se não me falha a memória, eu acho que tá... Deixa eu conferir os valores do Silksong em cada plataforma pra gente não se perder aqui. É porque eu sei que na Steam, ó, Silksong Prices, in all platforms, deixa eu ver se existe alguma coisa do tipo. Ó, aí a galera fez, por exemplo, né, uma conversão, né, uma parte de reajuste para cada preços de cada um e tudo mais, né. Ela anunciou o valor, mas cada plataforma pode colocar, né, o preço em cima disso. Deixa eu colocar aqui, ó, o preço eShop. Vamos procurar
um por um. Ó, o preço na eShop tá R$60. Não é caro para um jogo que dura 50 e poucas horas. Eu fiz 100% em 50 e poucas horas, talvez você faça em menos, talvez você faça em mais. Mas, em comparativo, é um jogo muito grande, muito bem trabalhado e que tá 60 conto. Pra mim tá um preço muito bom. E também no Nintendo Switch tá um preço bom. Aí a gente vai pra Xbox. É Microsoft Store, né? Silksong Microsoft Store. Quanto que tá lá? Ó, comprar Hollow Knight Silksong e Xbox. Eu tô vendo agora porque vai que teve alguma mudança, né? Tô vendo na data desse vídeo aqui. O preço está R$ 74. 75. Mas, pra quem é assinante do Game Pass, que é aquela coisa de você ter, acho que é mais de 500 jogos, né, disponíveis na biblioteca e você paga por mês, né, e você tem acesso a vários jogos, o que, cara, compensa muito o preço. Eu acho que o Game Pass, ele tá quanto? O Game Pass, eu acho que ele tá 20 e poucos reais, né? Não, tá R$60, mas já é a versão Ultimate, né? Já tem acesso a coisas, não é? Porque tem, ó, por exemplo, tem o PC Game Pass, que é 35, tem o Game Pass normal, que é R$35, e tem o Standard, que é R$45, que eu acho que é o que a galera paga no console, principalmente. Mas tem outras coisas também, né? E vários jogos disponíveis. É pelo menos uns 400, 500 jogos. E tem o Ultimate, que é R$60 por mês. Você paga e tem acesso a um monte de jogo. O que, se você for parar a pensar, é como se você estivesse comprando praticamente um jogo preço cheio por ano. Um ou dois, né? Dependendo ali da sua versão. Mas ainda acho que R$75 tá um preço ok. Acho um pouquinho mais caro, mas tá um preço ok. Aí o que quebra é a PSN. A PSN, ela mandou o preço convertido na orelha. O Silksong tá R$114,90. Ou seja, eles pegaram o valor do dólar e multiplicaram por 5 e falou, é isso aí, brasileiros, muita luta e força pra vocês. É isso. Mas, isso eu tô comparando com o Silksong. Eu acho que o que o Coelho no Japão vai falar é que tem, por exemplo, o Donkey Kong Bonanza. Cara, ele, com a DLC, tá R$560. Mano, R$560. É muito caro. É tipo mais de um terço do salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? Para não falar besteira. Salário mínimo 2025. Não, é realmente mais de um terço. Tá R$1.518. É muito caro, bicho. Ah, mas a galera pode dividir não sei quantas parcelas, o Donkey Kong Bonanza, não sei o quê. Gente, mas mesmo assim, na Steam, esse preço estaria regionalizado. Eles pegariam o preço e multiplicariam por 3. Eles multiplicariam por 2,5, não sei o cálculo da Steam direito. Então, o Donkey Kong Bonanza de 80, ó, fazendo a regionalização do preço, deixa eu pegar aqui a calculadora, continha de padaria, né? Ó, 80 vezes 2,5 daria R$200. Ou daria 240 multiplicar por 3. Só que aí é aquela coisa, é praticamente a metade do valor, cara. O bagulho tá, mano, tá muito caro, velho. Simplesmente está muito caro. E aí a galera tá olhando, tipo, hoje a galera tá fazendo prestações a perder de vista pra você jogar um jogo. Faz sentido a galera reclamar, faz muito sentido. Ainda mais que não tem que ser reclamado só em alguns preços da eShop, isso também acontece na PSN. E na minha opinião, humilde opinião, acho que o Xbox Game Pass seria o mais, vamos por assim, custo-benefício e jogos na Steam. Ou seja, a gente que tá no PC, a gente tá mais tranquilo. Agora, a galera que só tem um console, é complicado, mano. E aí tem a galera do celular, tudo. A galera vai começar a falar de pirataria também, mas eu acho que a gente vai entrar nesse assunto mais na frente do vídeo. Mas vamos terminar de ver a carta aberta aqui. Os fãs que eu represento nessa carta aberta aqui, somos mais do que jogadores que conheceram o Nintendo apenas na era do Nintendo Switch. Aqui no Brasil, as franquias da Nintendo são nacionalmente conhecidas e amadas desde o Famicom, anos. ou carinhosamente chamado de Nintendinho, né? E principalmente na época dos... ou também chamado de Phantom System, né? Tinha também a galera do Phantom System. Ou se você fosse lá no Bom Dia e Companhia e queria esse, né, o PlayStation 2 lá, né? Queria lá o Play 2, né? Aí do nada vinha lá, Dynavision! E era o Nintendinho disfarçado. Bom. Super Famicom, nosso querido Super Nintendo. Na década de 90 no Brasil, a Nintendo teve um impacto cultural muito grande, né? Quem não se lembra do Nintendo ou nada? Nintendo ou nada. Ou até mesmo dos Sega metendo doido, né? que
através deles, foi que realmente na história a Nintendo veio parar no Brasil. A Nintendo tem uma história muito curiosa com o Brasil, na verdade, e bastante única comparada com outros países ao redor do mundo. E foi nessa época, Nintendo Japão, que o nosso país se apaixonou pelas suas franquias, como Super Mario World, The Legend of Zelda com, cara, A Link to the Past e o Zelda original no Nintendinho, Super Metroid, Earthbound, F-Zero e tantos outros clássicos dessa era. O Brasil, em particular, viveu intensamente o fenômeno Pokémon. E muitos de nós comemoramos, inclusive, nossos aniversários da infância com o tema do famoso jogo de Game Boy. Ou seja, a Nintendo realmente... Não precisa nem dizer, eu acho que tá aqui no cenário, deixa eu ver onde ele está. Olha aqui, ó, ele escondido atrás do FNAF. Tá ali, ó, nosso mano Snorlax ali. Tá ali ele brabo, fi, pega. Ali do lado dá pra você ver o Hollow Knight, né? E ali começa meus Pokémon também, tem um outro Snorlax ali, né? E tem uns Cubone também perdido aqui. A gente fez parte da infância do brasileiro que joga games hoje em dia e que movimenta essa indústria. E desde lá, nós, fãs de... Vamos pegar e falar aí do Play 2, a galera fazendo aqueles multijogos, né? Tinha lá, você pegava os multijogos do Play 2, tinha não sei quantos mil jogos, mano. Tinha lá jogo de Mega Drive, de Super Nintendo, de que mais, Nintendinho, Master System. O que você imaginar. Às vezes a galera até desembestava um Nintendo 64 ali, um Play 1, né? Mas aí já era um pouco mais difícil de rodar no Play 2. Mas a galera pegava os jogos retrô ali, pegava aqueles multijogos e arrebentava, cara. Tem gente que joga até hoje, por que parece. O PlayStation 2, ele é uma das provas de que a pirataria, ela foi um bagulho, deu acesso pra muita gente jogar videogame. Isso é um fato, não tem como a gente negar. A pirataria, a gente vai falar mais a respeito desse vídeo, ela acaba virando um problema de acesso, vamos por assim. A pirataria é uma resposta a um problema de acesso. Perdão, eu errei na frase. Quando você não consegue ter acesso a um jogo, não consegue ter dinheiro, que é a maior barreira, e a gente aqui no Brasil, nem todo mundo consegue comprar um jogo no lançamento, cara. Nem todo mundo, assim, você vai escolher um jogo específico e você tem que ainda torcer pra aquele jogo ser bom, pra aquele jogo ainda ser muito da hora e você aproveitar ele por muito tempo, né? Por isso que a galera, por exemplo, tá empolgada com GTA, tá empolgada com jogos da Rockstar, porque você sabe que você vai ficar jogando ali por anos, né? Tanto que até hoje a galera joga GTA San Andreas, joga GTA 4, GTA 5, não precisa nem dizer, né? GTA 5 tá aí explodindo ainda, né? A galera faz um monte de versão. Por que você vê os anúncios? Nossa, GTA 5 pra Play 4, GTA 5 pra Play 2, perdão, GTA 5 pra Play 5, GTA 5 pra Nintendo Switch. Porque a galera tá nesses consoles e vai jogar porque sabe que é um jogo gigante e você vai ter muitas horas ali de diversão, pô. E aí fica difícil, porque é um jogo... Cara, é muito absurdo. Você tem que pensar num jogo que você vai comprar, às vezes esse jogo pode ser uma bosta. Que acontece várias vezes. Teve um F-Zero lá do Wii U que, cara, não é a mesma coisa, né? É meio esquisito, né? Aquele F-Zero. Mas, que nem o F-Zero, não, perdão, Star Fox. Eu errei. Porque tá o Star Fox na tela aqui, eu errei a franquia. Teve o Star Fox do Wii U que você usava. O Wii U, ele lançou tudo meio cagado, né? A galera não sabia se era controle, se era era um controle que seria só um acessório pro Nintendo Wii, mas não, era um console mesmo novo. Enfim, não precisa nem dizer, né? Mas a galera cresce com o jogo e a pirataria vira uma resposta pra isso. Pra galera que, tipo, pô, eu não vou gastar 400 conto, cara. Eu não tenho dinheiro, 400 conto. Pô, faço uma compra. Ainda nem é uma super compra. Mas você vai lá e compra o básico, né? Pra continuar sobrevivendo nesse mundo. E aí, às vezes, é um dinheiro pra você pagar uma conta. Pra você... Cara, você vai começar a escolher, né? Então... é meio difícil falar, é meio complicado, né? A realidade do brasileiro é muito complicada quando se fala de videogame, né, mano? Tendo fãs de videogames, seguindo, acompanhando os seus games e as suas novas franquias que foram surgindo, com Super Smash Bros. No Nintendo 64, Animal Crossing, Pikmin no GameCube, Wii Sports e Xenoblade Chronicles no Wii, Splatoon no Wii U. Porque sim, tinha uma comunidade forte de Nintendo no Brasil com o Wii U, cara. Aos trancos e barrancos, porque sim, foi na época que a Nintendo saiu do Brasil, então era difícil pra vocês estarem no Brasil e era difícil pra nós fãs também conseguirmos, cara. Porque também, eu não sei se foi os irmãos Piologo que causou isso, né? Porque eles falaram, o Wii U vai tomar... Porque, enfim, eu não sei se foi isso, né? Alopraram no stand da Nintendo na época na BGS, eu não sei se foi isso. Eu acho que não, eu acho que foi uma escolha, né, totalmente de organização, porque o Wii U, querendo ou não, ele não vendeu igual o Nintendo Wii. Ele não foi o grande sucesso que viria a ser o Nintendo Switch, por exemplo, ou até se comparar ao Nintendo Wii.
Wii, né? O seu antecessor. Por isso que a Nintendo, eu acho que ela deu uma enxugada na empresa, falou assim, irmão, tanto que a vida útil do Wii U durou muito menos. Eu acho que o Wii U saiu 2012, 2013, né? 2017 já tinha o Nintendo Switch, cara. Acho que ele durou 6, 5 anos só. Enquanto o Nintendo Switch, nasceu o Switch 2 esse ano, durou 8 anos, né? Quase 9. E ainda tá rodando coisa no Nintendo Switch. Então, tipo assim, o Switch foi, cara, um acerto crítico ali. Não tem nem como falar. Foi baita de um headshot da Nintendo, querendo ou não. É um console. E aí que vem a coisa. É um console bem mais barato, se for comparar com todos. O Nintendo Switch 1, eu tô falando. Você dava pra comprar por R$1.500, R$1.800. Ou seja, pra você ter um videogame, é até mais acessível do que os outros. Porque o Play 4 tava muito caro. O Xbox... Aí a Xbox fez, né, o Series S, que também deixou mais acessível. Ainda você tinha, né, pra pôr o Game Pass ali e poder aproveitar um jogo. Era um console ali bom também. E aí tinha o Series X pra você deixar mais potente. E aí realmente pegar um jogo e deixar eles nos gráficos torando. Que também é uma alternativa. Todas as empresas começaram a pensar em alternativa. A PlayStation, ela jogou meio que no seguro, porque também o anúncio do Xbox One foi meio uma pataquada, porque você tinha que jogar sempre com o Kinect ligado. A Nintendo tava mamando na época, porque a galera tava confusa se o Wii U era um acessório de controle ou não. Enfim, muita cagada, né? Mas voltando, eu acho que... Eu não sei se foi por conta disso, mas eu acho que foi por conta justamente de dinheiro, não tem como sustentar, né? Em outros países, uma operação quando sua empresa não tá indo bem das pernas, né? Wii U, os seus jogos, e mesmo assim, os fãs que conseguiam, cara, se juntavam, faziam os famosos encontros de Street Pass, né, com o 3DS, era tudo isso mais ou menos na mesma época. De alguma forma, os fãs encontravam um jeito de jogar, e aí depois veio o Nintendo Switch, novas franquias como ARMS, e estamos aqui até hoje celebrando tudo isso. Inclusive... O ARMS não tem mais nada. ARMS morreu no lançamento do Switch, não tem mais nada de ARMS. E temos até uma data comemorativa especial para os fãs de Nintendo, né? Que é o Dia Mario do Nintendista, que é dia 18 de setembro. Ah, a é? data exata quando vocês lançaram o Eu achei que você ia falar o Mario Day. O Mario Day. Nintendo Switch oficialmente no Brasil, depois de terem saído por tantos Não anos. sabia. As crianças apaixonadas seguiram crescendo e acompanhando a empresa, e ao longo desses consoles, dessas eras, novas crianças, jovens e adultos foram conhecendo e também se apaixonando por essas franquias. Hoje somos literalmente milhões de fãs no país. Não é à toa que esse canal aqui, totalmente dedicado à Nintendo, soma hoje 467 mil inscritos. Isso sem contar as pessoas que acompanham o conteúdo aqui sem se inscrever, que são cerca de 4 a 5 milhões todos os meses. Obviamente nem todo fã da Nintendo tá inscrito aqui no canal, ou conhece, ou assiste aqui o canal. Então tem muitos fãs de Nintendo no Brasil. Mas Nintendo, a dura verdade é que a nossa economia do nosso país não acompanhou a popularidade e o crescimento que a marca teve nos últimos anos na indústria dos games. Eu sei porque o meu canal acaba sendo como uma ponte, né? Um contato direto entre os fãs que amam a marca e os jogos em si. Eu sei que muita gente me acompanha aqui no canal porque... Por isso que eu falei que hoje pro brasileiro ele acaba escolhendo um lançamento só, mano, por ano. E olhe lá, né? E ainda, eu tenho certeza que você que deve estar me assistindo, você deve estar pensando assim, pô, eu vou gastar meu dinheiro, sei lá, com Donkey Kong Bonanza, mas se você tiver no Nintendo Switch, né? E aí, eu sei que tem muita gente que tomou a decisão, por exemplo, de pegar um Play 5 Pro e para esperar e juntar uma grana para comprar o GTA 6, já esperando que ele saia por R$600, né? O que é uma realidade muito merda. Ah, Cor, mas ele tá falando mais da Nintendo. Então, eu sei que eu tô falando mais no geral, mas eu também entendo que, pô, o negócio é complicado, cara. A gente tá vivendo uma época que aqui no Brasil as coisas estão ficando cada vez mais caras, mano. O bagulho tá tenebroso. Principalmente pra videogame o negócio tá caro. Pra você escolher um negócio pra comprar e tal, você tem que fazer uma escolha muito bem segura. Ah, por exemplo, eu tenho uns amigos nintendistas, né? A gente tem um grupo, né? Eles não são, assim, populares na internet nem nada. São pessoas, sabe, que acompanham jogos, eu também acompanho. A gente vira e mexe e conversa. E eles falaram o seguinte, eu não vou pegar a DLC do Donkey Kong Bonanza, porque eu acho que não vale a pena. Tá R$120 a DLC. E eu vou ser honesto, eu consegui de graça, graças à Nuvem, te amo, linda, mas eu vou fazer uma review básica, não vale a pena. 120 conto, não vale a pena, mano. Não vale a pena. De verdade, não está valendo a pena. Sendo bem honesto. Ama isso e não tem condições de conseguir ter esses jogos ou jogar esses jogos. E eu não tô falando só de lançamentos recentes, não. Eu tô falando mesmo de jogos de uma década atrás. Tem muita gente que ainda não conseguiu jogar Zelda Breath of the Wild,
que é tão amado, ou o mais recente Tears of the Kingdom, e eu nem comecei a falar ainda dos lançamentos que empolgam e movem as pessoas, como acontece nas últimas Nintendo Directs. E também dos produtos que a gente acaba não conseguindo receber aqui no Brasil. E aí quem consegue tem que importar, amiibos, os controles especiais lá do Nintendo Switch Online. É muito caro! Ai, meu Deus, é muito caro, mano. Pô, se o preço às vezes na orelha ainda é no digital. Gente, vocês têm que ter uma noção que nós estamos falando do preço no digital. Imagina importar. Sai mais caro ainda, velho. O controle que ia ser convertendo na orelha, sei lá, uns 500 reais, o caro. Cai na alfândega, vira 800 conto, velho. Pelo amor de Deus. Aine, eu não tô nem entrando nesse mérito ainda. Paixão por essas e muitas outras franquias não é o que falta pros brasileiros, que estão animados para presenciar e experienciar novos jogos e surpresas da Nintendo pro seu mais novo console, que é o Nintendo Switch 2. E a gente sabe, pelo contato que a gente já teve em entrevistas com representantes da Nintendo na América Latina, que não é só a gente que tem essa sensação de que o Brasil ele tem potencial para ser um dos maiores growing markets do mundo para Nintendo, né? Esse foi um termo que a própria Nintendo utilizou quando destacou o crescimento da empresa em países emergentes, em um dos seus mais recentes relatórios fiscais, onde inclusive na página 28 citou a adição do português do Brasil nos idiomas dos jogos como uma barreira a ser quebrada e que a gente tá vendo que tá sendo quebrado. Então a gente sabe que a importância que a Nintendo dá pro Brasil é uma grande importância e que os representantes que estão aqui cuidando da América Latina realmente se importam e estão tentando fazer o melhor que podem para a empresa crescer aqui no nosso mercado. Sim, eu acredito e concordo com você, mano, coelho no Japão. E também ia falar o seguinte, por mais que eu tenha falado da pirataria, a pirataria pra mim é uma coisa mais... É uma parada social, cara. Ele não é uma parada, tipo, ri, levei vantagem. Não é isso que a galera escolhe piratear. É que nem eu falei. Eu tô falando sempre, batendo na tecla da pirataria, porque o brasileiro e a pirataria é uma coisa que acontece há muito tempo. Você mesmo citou no vídeo os Famiclones, né? O próprio Phantom System era um Famiclone, aquele Dynavision, né? E vários outros que tinham jogos da Nintendo no meio da sua memória, né? Ou naqueles cartuchinhos que você botava lá e tal. Mas o que eu estou falando, o problema de crescer a pirataria não é culpa do brasileiro ri, levei vantagem. O problema é que está muito caro, bicho. E eu entendo, eu estou concordando 100%. Só estou adicionando mais ainda, porque se alguém da Nintendo ver isso, eu não estou glamorizando a pirataria, eu não quero isso. Eu acho que, cara, vamos falar a verdade, quem que não quer comprar um bagulho original e que você sabe que vai durar? Pô, com certeza você que deve estar vendo aí, com certeza se você tivesse condição, pô, caramba, se o nosso salário fosse 5 mil reais, vai, agora você ganhou 5 mil reais no mês aí, com certeza você ia ter condição de falar, pô, nossa, Cor, agora você falou verdades. Exato, pô, se você tivesse condição mesmo de comprar o bagulho que você quer, você ia comprar o original, você ia escolher comprar o original. Com certeza, você não vai querer comprar porcaria. Ah, pô, mas a pirataria não é porcaria. Não, por isso que eu tô falando, a pirataria é um problema, é uma questão social, não é uma questão de que ri, levei vantagem, eu quero fazer isso aqui. É o nosso problema econômico que nós temos, que a galera acaba preferindo pegar um jogo, pô, ali, num console mais antigo, quebrar ele, né? Que eu sei que tem muita gente que usa o Wii U como um emulation station, né? Faz ali Play 3 com 1000 e poucos jogos, 2000, 3000 jogos, faz aqueles... eu tô vendo muito... O Fiaspo fala bastante disso, daqueles... Eu tenho um aparelhinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É um aparelhinho que você põe na televisão e ele é muito doido, mano. Faz também uma estação de emulador. Ó, vou pegar aqui. Ó, esse negócio aqui, ó. Isso aqui é um negócio pra você fazer um negócio de emulação também, né, ó. Esse aparelhinho aqui, mano. Esse negócio aqui é pra você pôr Android na televisão, tá ligado? E aí, o que acontece? Por que um aparelho desse aqui existe? Ele era pra fazer um negócio Android e a galera tá preferindo um negócio desse aqui pra emular na TV. Porque é mais barato, velho. Isso aqui, ele funciona até jogos até o Wii. Aí você fala, por que você, Corey, tem um desse? Eu fiquei curioso. Eu gosto de ver como é que funciona esses negócios. Fui ver como é que é a parada. Fui ver, estudar como é que é o negócio, né? E, cara, ele é um aparelho super simples, velho. É um aparelho super simples. E eu falei, caraca, bicho, como é que esse negócio funciona? Aí eu fui ver como é que funciona e, cara, novamente, uma galera prefere umas coisas dessa aqui, que você não paga tão caro e aí você tem todas as opções que você
pensaria em ter. Ah, Cor, você tá fazendo propaganda. Não tô falando isso. Tô falando, a galera não ia comprar um negócio desse se, por exemplo, o Nintendo Switch 2... Pô, o Nintendo Switch 2 saiu caro, velho. 4 mil e poucos reais, bicho. Minha nossa. 4 pau e meio. Quanto que tá agora? Deixa eu ver quanto que tá agora. Pra não falar besteira, né? Vamos pegar pela data. Ó, caso você estiver vendo esse vídeo no futuro, né? Talvez esteja em outro valor ou promoção, né? Mas estou aqui, né? Em setembro tá 4.170. E outros lugares você pega na Amazon, ainda mais com o Mario Kart World, que, pô, Mario Kart World nada... Desculpa falar, velho. O jogo é muito sem conteúdo, mano. As pistas, as coisas ali, você fica até revoltado, cara. Pelo amor de Deus. E aí, ó, não acho que é um preço bom, não. Se ele fosse por uns 3 mil, né, sei lá, ou até menos, igual o preço do Switch 1, um pouquinho mais caro que o Switch 1, porque ele é um console um pouco mais potente, ele tem a potência já do Play 4, eu acho que seria um preço mais chamativo. O problema é, ó, o preço americano, né, ó, preço americano dele. Ele tá $450. Aí, o $450, ele, se a gente multiplicar na orelha, 5.3, dá R$2.300, velho. O problema é que a outra... Você tá pagando 2 videogames praticamente. A outra metade é imposto. Aí nós temos o problema do nosso país, que cobra imposto de importação, porque o Switch não é fabricado aqui. Tem imposto sobre eletrônico. Aí é o problema, novamente, do governo desse país, né? A gente vai entrar em outra coisa. A Nintendo poderia chegar e falar, não, vamos regionalizar e mandar uma fábrica lá pro Brasil? Pô, a gente tem condições de fazer uma fábrica aqui, com certeza. E ainda sair fazendo o Nintendo Switch pra América Latina toda. Do México até a Argentina, mano. Até o ponta do Chile. Imagina, faz no Brasil, o preço ao camarada, todo mundo sai ganhando, a Nintendo sai ganhando, tá todo mundo ganhando. E o console fica mais barato. A Microsoft tomou essa decisão, não foi? Né? E fazer os consoles aqui no Brasil pra atender a América Latina toda? Faz todo sentido. A gente poderia até fazer pros Estados Unidos, mas aí é um outro problema que a gente vai entrar, né? Aí é uma outra questão que é meio complicada, né? Que envolve governo, envolve subsídio, envolve vontade também. Isso é muito nítido em cada vez que a gente entrevista, cada vez que a gente encontra a Nintendo nos eventos. É muito claro e muito nítido. O que me faz pensar como fã que talvez exista algum outro tipo de problema, algum outro tipo de barreira a ser quebrada, que venha talvez de regras que a empresa tem internacionalmente. Afinal de contas, uma multinacional de 100 anos, né? A Nintendo é de 1889, tem muitas coisas estruturadas para poder ter essa longevidade que tem, né? E talvez uma dessas coisas, como a gente vê essa precificação, né, meio equilibrada ao redor do mundo, do valor dos seus produtos, seja uma dessas barreiras que poderiam talvez ser quebradas também para poder aproximar a Nintendo dos fãs brasileiros ainda mais, né? Porque embora não falte paixão dos brasileiros pela Nintendo e a barreira do idioma tenha sido em boa parte quebrada, porque sim, por nitidamente muito esforço, cara, é muito pedido dos fãs e esforço dos executivos da Nintendo aqui na América Latina, os jogos estão vindo em português. Isso praticamente não é um problema mais. A gente vê um lançamento e a gente já tá no momento que a gente pode ter a expectativa de que aquele lançamento vai estar em português do Brasil. Então, levou um tempo, mas essa barreira foi quebrada. Será que as outras barreiras também não conseguem? Porque essa nova grande barreira apareceu entre nós, fãs, e os produtos da Nintendo. Agora falando especificamente dos jogos first party, né? Dos jogos da própria Nintendo, no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2. E essa barreira é a precificação. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui no canal mostrando os impostos que o nosso país tem e como que a Nintendo ela tá realmente no limite ali do que ela pode fazer. Ah, não sabia disso aí. Pô, depois é um vídeo que poderia servir pra informar, mas ó, dá pra ver o imposto. Olha só aqui, ó, é 18%, isso aqui é II, isso aqui depois é IPI, aí vem 2% PIS, 9% de COFINS, 25% de ICMS, mano do céu, é imposto sobre imposto. Ai, desse país, mano. Ah, não, agora eu vou sortar o maior rage que vocês viram na vida do cara. Ai, que raiva disso. Ah, é muito imposto! É só imposto! País do imposto! Imposto! É imposto pra isso, é imposto pra isso! Pra ter empresa, imposto! Pra você comer, imposto! Pra você ter alguma coisa na vida, imposto! É imposto, imposto! Imposto, que raiva! Ah! Mano do céu, eu não consigo entender. É assim, a galera fala, ai, Cor, mas nós precisamos pra que as coisas possam funcionar nos nossos países. Meu amigo, os caras ganham um monte de dinheiro já. Como nós não podemos ficar revoltados? Pelo amor de Deus,
Os caras ganham muito dinheiro, gente, vocês não têm noção. Eu fico abismado com os milhões, bilhões, não é nem milhões, é bilhões de reais que vai em imposto. Passa de trilhões às vezes. Não, acho que passa há anos. Aí vem, juros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E meus amigos desse canal, eu fico abismado. É porque é muita coisa. E aí eu começo a falar, cara, pra onde vai todo esse dinheiro? Pra onde a gente começa a ver que o tanto de imposto, quanto que a gente tem que pagar? Cara, aí a galera vai falar, ia lá, o Cor vai começar a falar de política, começa a falar de economia. Eu não quero entrar em nenhum lado, tô me acalmando aqui. Mas é uma coisa que eu fico revoltado. Não tem como ficar revoltado, bicho. Porque, mano, olha isso aqui. Realmente, eu concordo com o Coelho. Mas eles precisam ter um lucro e tal, não sei o quê. A maioria disso aqui, cara, é barreira. Nossa, mano. Isso aqui é Brasil. É Bananil, é Bostil. Mano, 18%, 20%, mais 2%, mais 9%, mais 25%. Caraca, bicho. Só aumenta o valor. E aí o problema, que eu... Mas não vamos falar, porque aí a gente só pode comprar coisa... que não sei o quê, porque aí veio taxa... Não, ainda mais o imposto tem taxa agora do governo, né? Pra você pegar coisa importada. Aí eu falo, por que então... A gente compra as coisas, por que nós não faz aqui, então? Por que nós não faz nesse país, pra ficar mais barato, então? Mas sabe por quê? Porque aí pros caras virem aqui, os caras têm que pagar um monte de imposto, mano. Eu já vi algumas vezes, por que a Nintendo tá no Brasil? Ela tá com uma representação no Brasil. Ela não tá com uma fábrica. Ela não tá que nem na época da Gradiente que ela fazia no Super Nintendo, né? Não tá nessa época. Porque a galera fabricava cartucho aqui. A gente tem condição de fazer essas coisas. Tem total noção, tem espaço, tem... Mano do céu, o que não falta é espaço. Pô, faz as fábricas, tem um monte de espaço. Tem terreno do lado da minha casa. Faz aqui do lado, eu não me importo, brincando. Eu tô falando assim, eu sei que tem um monte de coisa, que tem um monte de, meu Deus, nossa, aparatos e tal. E às vezes a gente tem que começar a parar a pensar que se a gente começar a fazer empresas pra gerar, a gente gera emprego aqui. A gente vai gerar uma fábrica, uma coisa pra fazer as coisas aqui de uma... Cor, você quer que a galera trabalhe, não sei o quê. Irmão, tipo assim, eu fui funcionário também. Eu já fui trabalhador, pô. Eu trabalhei em fábrica também. Caramba, eu trabalhei em fábrica no ano. Nossa, não é a coisa mais linda do mundo. A gente poderia fazer, né, uns ambientes melhores, valorizar mais o nosso trabalhador, valorizar mais todos que, arcam, não sei o quê. Sabe por que eu fico puto? A galera fala assim, Cor, você é youtuber, você ganha muito dinheiro, você ganha as coisas de graça. Irmão, você não sabe o quanto de imposto que eu pago. Irmão, eu pago imposto para um cacete. É o meu chapéu de imposto. Às vezes, vem tudo que eu ganho, 11%. É só do governo. Eu já tenho que ter a noção de que mais desse por cento tem que começar imposto pra pagar isso, pra pagar aquilo, pra pagar nota, pra pagar computador, pra pagar não sei o quê. Irmão, ter empresa no Brasil é um cacete. Porque você começa a ver que não fica atrativo, cara. Porque eu começo a falar, porra, seria muito bom ter essas coisas pra gente poder fazer aqui no Brasil, com certeza. Mas aí, eu acho que precisa ter um pouco, que nem eu sempre falo, vontade. Precisa ter boa vontade do governo brasileiro falar assim, vamos começar a fazer as coisas aqui. A China, mano do céu, tudo é made in China. Isso aqui eu acabei de ver é made in China, bicho. Olha aqui. Pô, eu não tô ficando louco. É tudo fabricado lá, cara. A gente também tem condição de fazer aqui. Vamos começar a pôr pra cá também, mano. Pra alimentar a América Latina toda. Dá pra fazer. O problema é dar pra fazer. O problema é que não quer. É isso que eu tô falando. Não quer. O governo não vê como algo importante, não vê como algo interessante, não vê como um negócio que pode gerar coisa e tal. Ele tá preocupado com outras coisas. Que eu não vou citar nesse vídeo aqui, mas eu tô falando, é complicado. É complicado. E aí, isso que eu fico puto porque é complicado. Mano do céu, vamos lá. Pra poder cobrar os preços aqui. Então, Nintendo, a gente entende isso. A gente entende que, inclusive, o ganho que a Nintendo tá tendo aqui no Brasil, que vocês estão tendo aqui no Brasil, ele tem uma margem bem menor do que vocês vendendo esse mesmo produto em mercados maiores, né, como os Estados Unidos, por causa dos nossos impostos aqui. E a gente entende também que esses jogos, esses produtos, eles têm um alto valor de entretenimento. É por isso que a gente ama a empresa, é por isso que, cara, o brasileiro tá no crediário aí, parcelando em múltiplas vezes pra conseguir comprar um jogo, um videogame, que é aquele sonho dele, que muitas vezes é o principal entretenimento de uma família inteira. Então as pessoas aqui no Brasil, elas entendem o valor do produto. Se o brasileiro pagar uma faixa... É aquele famoso assim, pô, você pode ganhar dinheiro, mas meu dinheiro não nasceu em árvore, eu sei como é que é trabalhar, pô, né? Trabalho desde meus 14 anos, gente, pelo amor de Deus, mais de 20 anos que eu tô na labuta, pelo amor de Deus. Aí eu tive
os últimos anos foi uma coisa maravilhosa. Pô, pelo amor de Deus, ralando desde os 14. Mas eu tô falando o seguinte, como que a gente faz, então, essa questão pro digital? Porque muito desses impostos é por conta que tem um produto físico. Você compra, tem um negócio ali na sua mão, né? E é uma coisa que eu vi o Fiasco falar. A gente tá começando a só preferir o digital por ser mais barato, mas o digital tá ficando tão caro quanto o físico. O que é uma coisa que a gente percebeu nos últimos anos. Não sei você. Imagina, né? Qual que era a vantagem do digital? Pô, você vai pagar mais barato, né? Você não vai ter o gasto do CD, não vai ter gasto da capinha. Se bem que, cara, só a edição de colecionador, né? Que aí é bizarro, que fica mais caro ainda. Porque as edições normais, antigamente você pegava, o que é raro de ver, mas um PlayStation 2, um jogo de Play 2 original, você falava, nossa, mano, o bagulho era outra coisa. Nossa, tinha cartinha, tinha manual, tinha não sei o que, tinha piriri pororó. Hoje em dia é só o CD lá e tchau, né? E aí, mas aí o que tá acontecendo? A galera tá começando a falar, não vamos fazer tanto mídia física, vamos cobrar o mesmo preço no digital. Vocês também não são bobo, né? A galera também faz, não é também tão... tadinho, minha empresa linda, não, eu tô do lado da galera que gasta o dinheiro, fi. Eu não tô do lado de empresa nenhuma, não. Tem que estar do lado da galera que gasta dinheiro, que sabe o valor que o dinheiro tem. Que uns 500 conto é uma conta de casa, mano. É uma compra. É caro pra cacete, velho. Enfim, vamos voltar aqui. De preço equivalente na conversão, né, ao que um americano tá pagando, putz, é complicado pra gente aqui. O Brasil hoje enfrenta uma... E aí é complicado também porque o americano, ele tem um poder de compra absurdo. Quanto que o brasileiro... Mano, ó, o salário mínimo americano, ó. Salário mínimo EUA 2025. Vamos comparar com os doidos lá. Ó, em média, 16,50, né? 16,50 dólares, tá? 16,50 dólares. 16 vezes 5, 16,5 vezes 8. Normalmente o americano, ele ganha 132 dólares por dia. Isso é uma média. Aí a gente multiplica por quantos dias úteis o cara pode trabalhar. Vamos pôr aí 5 vezes na semana, né? Aí a gente põe 132 vezes 5, dá 660. Aí a gente põe vezes 4, que dá 4 semanas do mês, dá 2.640 dólares. Vamos multiplicar por real? Dá 5 vezes 3. O cara tá ganhando por mês 14 mil reais. Não dá um... Você digere isso, não dá um negócio... Você fala, puta merda. Pô, você trabalha o mês inteiro pra... Tomara a Deus ganhar 1.500. Aí, o cara lá nos Estados Unidos, ele trabalha 5 dias na semana, ele trabalha 8 horas por dia, ganha 14 mil reais. Não dá uma vontade de dar um murro? Não, e o Switch lá é tipo assim, é 450, né? 450 dólares. Em poucos dias ele pode comprar o Switch à vista, mano. O poder de compra do brasileiro é muito baixo. É muito baixo. É muito, muito baixo. Mas enfim, né? É complicado a gente entrar nesse assunto. Eu vejo essa realidade e falo, mano do céu, por quê, né? Uma enorme e desafiadora desvantagem em relação aos principais mercados da Nintendo no mundo. A relação do valor dos jogos first party da empresa com o poder aquisitivo do país. O brasileiro não tem o mesmo poder aquisitivo de outros países onde a Nintendo opera. Exatamente. Atualmente, a gente tem uma precificação que não condiz com a realidade. Ai, mano! 440 conto. Pelo amor de Deus, como que chegou nisso, velho? Como nós deixou chegar nisso, bicho? Ah, faz o L! Porra, velho. Mano, pelo amor de Deus, cara. 440 conto. E aí, da continuação do jogo do Wii U, que, sei lá, mano, é muito específico. É só uma galera específica que vai comprar. Pô, se esse jogo tá por 150 conto, eu até pensaria em comprar, velho. Pô, comprar. Minha esposa gosta de Musou, né? Gosta desses jogos meio Dynasty Warriors das ideias. Mano do céu! 440 reais! Pelo amor de Deus, bicho! Do nosso país. E isso tem feito os jogos da Nintendo alcançarem valores inacessíveis para a maior parte desses milhões de fãs que a empresa tem aqui no país. Fãs que querem comprar os jogos, querem comprar o console e que compram, mas às vezes compram não conseguem comprar um segundo ou um terceiro jogo. Não por falta de interesse, mas pelo alto valor que tem. Isso aqui dá vontade de rasgar no meio e fazer... Ai, pagar caro pra Nintendo, gostoso demais, bosta e mijo 2. 500
Mano, puta que pariu, velho. Dá vontade de dar um murro na minha cara e me afundar no chão, velho. Em separar dos fãs das suas franquias mais queridas. Atualmente, se a gente utilizar os dados do governo para medir a média salarial do nosso país, a gente vê que varia entre R$2.000 a R$5.000. Utilizando São Paulo, que é o segundo... Peraí, meu amigo. Não é bem assim, não. O salário médio de uma família, não é de um trabalhador. É o salário médio, às vezes, de uma família, né? Não é bem assim. Ah, Cor, mas... É que eu tô falando. Tem amigos meus que ganham uma quantia dessa. Não tô falando de youtuber. Tô falando, que eu falei, aquele grupo da galera que gosta de Nintendo e trabalha... Igual todo mundo, né? Trabalha na labuta aí, até final de semana tá fazendo hora extra. Mano, às vezes um casal junto ganha isso aqui. Eu sei, que eu conheço. A média de um trabalhador não é essa aqui, cara. Da maioria da galera, não é isso aqui. A maioria da galera, uma pessoa vai ter que... Ó, tá falando aqui, ó. Indicador do Maranhão, menor do país, R$2.000. E aí, você tem que fazer um monte de bicos. Tem que fazer bicos, tem que trabalhar 2 vezes, tem que trabalhar final de semana. Eu fazia isso, eu trabalhava de segunda a segunda, pô. Ainda pro meu salário, que era 1.400, subir pra 2.000. Olha que... vontade de dar um murro na minha cara e enfiar nessa parede aqui. Mas o que eu tô falando é, eu entendo, né? Então, mas aí é que você fala, quando junta 2 pessoas, geralmente vai ter filho, geralmente vai ter gasto com aluguel. Cara, tem casa hoje que um aluguel é R$1.000, velho. Tem lugar aí que, aí você fala, meu Deus, qual é em São Paulo? Não, já não é mais tanto assim. Eu moro na região de Campinas, cara, aqui tá esse valor já. Imagina outros estados, imagina pra outros lugares. Ah, mas eu pago aqui 500, 800. Mesmo assim, cara, 500, 800 reais no aluguel, bicho. Pensa isso já. Se você recebe junto com todo mundo da sua família R$3.500, 800 conto já foi só de aluguel. E compra, pra todo mundo comer. Vai, uma compra aí no mercado sai R$1.500 quase. Ou até mais. Ah, mas eu vou no atacadão, eu pago menos. Você paga R$1.000 então. R$1.800. Aí põe água, aí põe luz, põe internet, aí põe mais um monte de coisa no crediário. Você fica sem celular? Não fica sem celular. Você compra uma TV pra você ver coisa quando chega em casa. Começa a acumular os valores das paradas, tá ligado? Pra você ter um mínimo de boa vivência. Pô, cara, é complicado, bicho. Eu fico revoltado. O estado mais rico do país e o mais populoso, a gente tem 3.907, praticamente R$4.000. Eu acompanho o preço dos jogos aqui no Brasil. Donkey Kong Bonanza, quando ele foi lançado na mídia física, a gente conseguiu, com descontos em marketplaces e tudo mais, preços mais baixos até do que a gente consegue comprar diretamente no videogame. Então hoje, tá difícil de conseguir, por exemplo, comprar uma mídia física do Donkey Kong Bonanza no Brasil. A oficial mesmo, então a opção que a gente tem é comprar a mídia digital. Mas um jogo como Donkey Kong Bonanza na loja digital do Nintendo Switch 2, a Nintendo eShop, custa R$440. Isso representa mais de 10% do salário em um único jogo. E novamente, isso considerando o segundo estado mais rico do país. Existe um motivo, né, das vendas se concentrarem no sudeste ali. E sim, eu não tenho esses dados oficiais da Nintendo, mas eu tenho certeza que é esse o caso. Até porque as pessoas, elas usam o meu canal para se informar e buscar recomendações de jogos, recomendações de como economizar com esses jogos. E essas pessoas que estão conseguindo comprar e buscando essas informações aqui no meu canal, elas... Nuvem, vão pra nuvem. Nuvem, pelo amor de Deus, gente, nuvem. Eu uso a nuvem, eu sou a Amanda da nuvem. A nuvem é linda, ela pega as coisas, dá desconto, gift card com desconto. Podem ir, vão com Deus. Eu tô fazendo propaganda, assim, não é tão de graça, eu sou parceiro da nuvem também. Mas a nuvem, eu tô falando sério, eu já usava a nuvem antes de ser parceiro deles. Mano, é muito bom. Pode ir na fé, que vocês não vão se arrepender. Também estão concentradas nesse local. Então, se a gente aplica essa proporção de um jogo custando 10% do salário médio, agora nos Estados Unidos, onde Donkey Kong Bonanza custa $70, seria como cobrar $70 em um país onde a média das pessoas ganha $700 por mês. Ou se a gente analisar a renda média... Não, mais ou menos. Que nem eu falei, o cara trabalhando ali, né? Se ele tá trabalhando na média de hora ali... Tá, eu chutei pro estádio da Costa Leste, perdão, os preços do salário mínimo dos estados da Costa Leste. Vamos diminuir então aquele valor pra $2.000. Quanto que é $70 de 2.000? Dá... Mano, não dá 10%. 10% seria $200. Dá... Vamos pegar, vai, 1% é 20, dá 3% e pouco. Pô, a diferença do come do salário existe. E ela é complicada.
cada. É isso que eu tô falando. Dos Estados Unidos, que atualmente é de $5.000, seria como se Donkey Kong Bonanza, Kirby Air Riders e Mario Tennis Fever e outros jogos de $70 custassem $500 pro americano. Ou seja, o brasileiro paga quase que proporcionalmente o preço de um console inteiro, comprar um Nintendo Switch 2 no preço de um jogo. Mesmo quando a gente compara o salário mínimo de ambos os países, a gente nota uma diferença. Nos Estados Unidos, o valor mínimo é de $1,75 por hora, me corrija se eu estiver errado, né? Ou $1.160 por mês, considerando 40 horas semanais e um mês de 4 semanas, né? Ou seja, o valor de 3 consoles Nintendo Switch 2. No Brasil, o salário mínimo é de R$1.518. Isso é o valor de 3 jogos de $80, como Mario Kart World, Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition mais Star Crossed Path, ou o Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition mais Jamboree TV. Novamente, a gente tem uma relação onde o brasileiro precisa pagar por um jogo mais ou menos proporcionalmente o que um americano paga no console. E aqui eu sou só um fã. E ainda falarei mais. Existe um negócio que é absurdo, mano, que lá fora existe essa cultura de você comprar um jogo e ir na loja do jogo e você vender ele usado. Aqui no Brasil isso se perdeu. É difícil você achar. Eu acho que mais em São Paulo você consegue ainda, mas no interior acabou isso, mano. É raras as lojas. Tem acho que umas 2 em Campinas e olhe lá. Então imagina, antes quando a gente tinha o mercado quente, né, de locadora, que você tinha umas 3, 4 locadoras na sua cidade, mesmo uma cidade pequena, né? Eu morei em Garça, ali perto de Bauru, Marília. E ali tinha 3, 4 locadoras, mano. E ainda assim, quando você comprava o cartucho, você podia voltar, né, e falar, olha, eu já joguei, já zerei, tal, não sei o que, limpei toda a memória, quero vender, e o cara comprava de você, e você pegava de uma grana, e o cara deixava o jogo lá pra alugar. Você ainda tinha esse tipo de coisa. Hoje, você no máximo acha na OLX, jogos usados e tudo mais. Mas antigamente isso era muito maior, porque antes você tinha mais mídia física. Esse que é o ponto que eu ia chegar. Hoje, mídia física, a galera evita de comprar porque isso é mais caro. Ah, Cor, mas tem uma coisa ou outra que você consegue achar? Sim, você consegue achar. Mas o que eu tô falando é, quando a mídia física chega, dependendo da mídia física, ela chega às vezes num valor absurdo que eu já vi. Já teve o próprio Bonanza, eu vi chegando por R$600. 600! Aí você fala, pô, mas não, no digital é 400 e pouco. Mesmo assim, cara, tá muito caro, meu Deus do céu. Puta merda! Eu não sei o que a empresa pode fazer pra poder resolver isso, mas eu sei que há interesse da empresa crescer aqui no Brasil. Eu sei que há interesse dos executivos da Nintendo com os quais eu já conversei de trazer o menor preço possível para os brasileiros aqui. É por isso que eu endereço mais essa carta, quem sabe, a uma Nintendo do Japão. Será que vale a pena investir no Brasil e contar com a sorte se a economia do nosso país ela vai estourar? A Nintendo tá fazendo investimentos muito pesados aqui no Brasil. Ela tá em todos os eventos, os jogos estão vindo todos em português. Ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, existe uma clara vontade da empresa de estar aqui. Agora, o que o brasileiro tá disposto a pagar pelos jogos da Nintendo também não é caridade. O brasileiro tá disposto a pagar um alto valor dentro da sua realidade pelos bom. jogos da Nintendo. Em 2023 eu fiz uma pesquisa. E aí? Não quero pagar 500 conto, não! Não quero, não! Não quero! Ah, Cora, mas você paga 500 conto no jogo do PlayStation? Também não quero! Não quero, pô. Ah, mas você quer de graça? Não, gente, é o que eu falei, que eu volto ao que eu disse no vídeo. A pirataria é um problema social, é um problema de acesso. Por isso que as pessoas começam a preferir a pirataria para aproveitar as coisas, porque elas não têm dinheiro para comprar um jogo original. Se elas pudessem comprar o jogo original, elas compravam, se fosse um preço justo. Não é porque... ai, meu Deus do céu, quero de graça, levei vantagem. Nem todo mundo pensa desse jeito. A pirataria, ela existe e fica cada vez mais forte. Tanto países como a Rússia, China e aqui no Brasil e vários outros países que são emergentes, tecnicamente falando, né? Ou que tem uma economia que tá expandindo, que, né, é diferente da economia europeia, japonesa e americana. Aí a gente vê uma disparidade, que nem eu falei, do poder de compra. A galera, pô, mano, beleza, que juntando o salário dá 3.500, mas vocês têm muitas outras coisas pra gastar junto e a galera não vai gastar num jogo só, plau, na porrada. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Eu não tô dizendo que não tenha. Mas eu concordo com o ponto do Coelho. Seria interessante se esses preços fossem regionalizados, que nem a Steam. Pô, sem zoeira, se o Bonanza fosse 240 conto, mano, pô, show de bola, velho. Pô, vai,
embora, tava todo mundo comprando, velho. O Nintendo Switch, 3 mil reais, mas aí com o Bonanza, com o Mario, você comprava... O que a galera entende no Brasil é que o dinheiro não dá em árvore. Então imagina você gastar ainda um valor absurdo no negócio pra depois o jogo, você vai comprar um só e acabou, né? O preço da compra não vale. E aí volta a pirataria pra justamente... É uma merda. Ninguém... Mano, eu falo, se você pudesse ter condição de comprar o bagulho que você gosta e comprar pelo bagulho que você gosta, né? Você ia preferir o original. O original você vai, troca depois, vende. Tem todas essas questões que seriam interessantes. Mas ao mesmo tempo, pelo bagulho, o preço tá lá em cima, a galera fala, não vai dar não, mano. Não vou comprar não. É complicado. Na minha comunidade que teve mais de 4 mil respostas, o que é mais do que o suficiente para ter validade, por exemplo, em um mestrado. É, na verdade, um número bastante expressivo para pesquisas acadêmicas, por exemplo. Então tem algum valor nesses dados. Na época, o preço dos jogos da Nintendo era R$300. E 47% das pessoas disseram que comprariam bem mais jogos se, em vez de 300, eles custassem R$199. E mesmo 18% das pessoas ainda estavam dispostos a pagar R$249. Hoje, muitos dos jogos da Nintendo custam mais de 400, até 500 reais no Brasil. E eu diria que muitas dessas pessoas estariam dispostas a pagar ali, em jogos mais antigos, um valor na faixa de 220 reais e jogos mais... Isso que eu não tanco da Nintendo é outra coisa. Obrigado com ele por ter levantado essa bola que eu fico maluco. Mario Galaxy do Nintendo Wii por 500... Eu vou tomar 5 nesse vídeo, eu vou derreter, porque é um jogo de 20 anos atrás. E o pior é que os preços da Nintendo não diminuem nunca, cara. Ou é impressionante, velho. O preço da Nintendo, ela não diminui por nada. Ela não diminui. O Zelda Bafo de Onça, que saiu lá no Nintendo Wii... Foi no Nintendo Wii? Não, no Wii U, perdão. O Breath of the Wild. Tá o mesmo preço até hoje! Não, só ficou mais caro. O que é mais absurdo ainda. Outros jogos... Mano, o Mario Kart 8, mano. Tá o mesmo preço, cara. É absurdo isso, velho. Novos. Um valor na faixa de 300 até 350 reais. Mas 400 ou 500 não. Muita coisa. E eu sei desse valor de 220 reais, porque 250, é raro. Mas eu tenho os grupos de promoção e quando chega nesses valores, as vendas aumentam estratosfericamente. Vendem muito. É um valor que o brasileiro tá disposto a arriscar para conseguir experimentar jogos novos. O que essa pesquisa mostrou é que adaptar os preços dos jogos Nintendo para a realidade do brasileiro teria um impacto direto na intenção de compra dos jogadores. Quando se fala, por exemplo, em corte... Faz total sentido, ó. Preço ideal 150 aqui, ó. Irmãozinho, tá todo mundo, a maioria aqui, ó. Tô com essa galera, fi, tá ótimo aqui. 100 também, pô, ó. Junta a maioria aqui dessa galera aqui braba aqui, irmão, ó. Junta os dois aqui, põe 125. Tá ótimo, todo mundo fica feliz. Compraria mais jogos? Ó, 76% sim, se fosse, com certeza, cara, isso é fato, né, ó, 1 a 3, 4 a 6, ó, com certeza compraria mais. De preço para jogos antigos, afinal de contas a gente já tá na era do Nintendo Switch 2. Quem sabe um corte de preço nos jogos mais antigos de Nintendo Switch 1 mesmo, como eu falei, o Zelda Breath of the Wild. 76% das pessoas responderam que comprariam mais jogos, e entre eles boa parte diz que compraria de 4 a 6 jogos a mais por ano, ou seja, não é só um joguinho a mais, é um aumento real de frequência de compra. E essa pesquisa mostra também que o mercado brasileiro tem alta elasticidade de preço. O preço atual cobrado pela Nintendo é visto como proibitivo para muitos jogadores, que gostariam de jogar esses jogos, mas simplesmente, mesmo parcelando, é impossível. Ao reduzir em R$100 o preço dos jogos, ou em R$120, mesmo que seja só no digital, pode que aí não mais, tem custo de importação e tudo mais. E aqui, mais uma vez, tô falando como fã. Eu não entendo as barreiras que a Nintendo enfrenta para poder fazer uma regionalização de preço desse apenas no Brasil, por exemplo. E como que isso impactaria, por exemplo, a decisão de compra de um americano que poderia trocar o país da eShop aqui para o Brasil e acabar pagando bem mais. Eu não sei essa parte. Mas a pesquisa mostra que com uma redução dessa, a Nintendo teria uma forte chance de aumentar o volume de vendas em 2 a 3 vezes, compensando a margem. Eu não tenho os dados da Nintendo para dizer se isso valeria a pena monetariamente ou não. O que eu sei é que existe o interesse da Nintendo dar certo e crescer muito aqui no Brasil. Então, qual é a solução entre essa barreira de poder aquisitivo do brasileiro e o preço dos jogos da Nintendo no país? Eu não sei, mas eu posso dizer o que a gente quer, o que os fãs querem. Determinar um valor próprio dos preços dos jogos
pro país, que é o que a gente chama de localização de preços ou de regionalização de preços, é o que a gente quer. Eu tenho uma publicadora de jogos, Anuntius Games, e a gente publica esses jogos em vários países ao redor do mundo. No Brasil, a gente regionaliza esse preço, e em países com um poder aquisitivo maior, a gente deixa um preço maior. É lógico que jogos indies e uma empresa como a Nintendo são coisas completamente distintas. Mas eu já conversei com publicadoras grandes que tiveram sucesso na nossa região, como a própria PID Games. Eles me falaram isso pessoalmente. E a estratégia deles foi baixar um pouco o preço comparado com outros mercados e colocar o português do Brasil. E para eles deu muito certo essa estratégia. Então, quem sabe, a Nintendo não consegue dar um jeito de fazer isso acontecer aqui no nosso país. Para consoles e jogos físicos, é lógico que a gente entende que existe esse custo físico de importação. Tem impostos, tem outros desafios que exigem que os valores sejam altos. Como eu falei, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal explicando tudo isso, então eu sei, a gente sabe disso. Inclusive eu aproveito nesse momento para poder destacar a boa atuação da Nintendo Latam, né, da Nintendo of America, que cuida aqui da América Latina, que cuida do Brasil. Eles estão tendo uma ótima atuação no nosso país, trabalhando com proximidade das lojas brasileiras para conseguir desconto nos games, o que tem ajudado muita gente a conseguir comprar esses jogos. E dado a análise dos impostos que a gente fez aqui no canal, dá para ver que a Nintendo realmente está trazendo o preço mais baixo que ela consegue aqui no país, se o objetivo for equivaler esses preços, né, ao que se tem nos mercados lá de fora. Mas isso não é o ideal para o nosso mercado, né? A loja digital do país, né, a Nintendo eShop do Brasil, tecnicamente poderia oferecer valores mais baixos, né, já que não Olha os valores, meu Deus do céu. Precisa pagar por importação e essas outras coisas. E sim, talvez Ah, Cork, você tá falando que você joga tudo no PC. Pois é. Não tudo, né? Tem um jogo ou outro que é no PC, né? Mas é bizarro, mano. Não tem como. Não dá um dor no peito, velho. Desculpa, é muito caro, velho. Estrategicamente, isso não fizesse sentido, porque teria uma diferença de preço entre digital e físico. Eu não sei os impactos que isso pode causar. Mas, mais uma vez, eu tô falando aqui da vontade dos fãs. E eu sei que essa estratégia é utilizada por diversas empresas que alteram os preços dos seus digitais para poder compensar a arrecadação menor com mais pessoas comprando, o que combina com a estratégia atual da Nintendo de aumentar o seu número de consumidores em países emergentes, dito pela própria Nintendo nos seus relatórios fiscais, que são esses growing markets, né? Então eu separei também alguns exemplos que já estão presentes na eShop. Rune Factory Guardians of Azuma Nintendo Switch 2 Edition e o Demon X Machina Titanic Scion, da publicadora Marvelous Exceed. Ambos estão custando R$280 na loja brasileira, mesmo custando $70 nos Estados Unidos, uma proporção de 4:1 no valor de dólar. Ou seja, $70 vezes 4 dá R$280. E sim, esses dois jogos da Marvelous, em termos de dólar, né, lá nos Estados Unidos, eles custam o mesmo que um Donkey Kong Bonanza. Só que aqui no Brasil, para nós fãs, eles estão custando quase metade desse preço. Hollow Knight Silksong vai além e aplica a proporção de R$3 para cada dólar, né? Custando R$60 no Brasil e $20 nos Estados Unidos. E vale notar que Hollow Knight Silksong está em primeiro colocado na nossa eShop do Brasil de jogos mais vendidos. Então, mesmo o critério sendo Por que será? O preço é bom, preço ok, preço camarada, preço tranquilo. Um jogo de 50 e poucas horas por R$60. Pô, todo mundo comprou. Quando o critério do ranking é arrecadação, ou seja, esse jogo de R$60 tá arrecadando mais do que outros jogos first party da própria Nintendo, que custam 440, 400 ou até R$350. E o motivo é, as pessoas têm interesse em comprar esse jogo. Ele é um jogo de muito interesse público e é um jogo que acerta na sua precificação aqui no Brasil. Então, mesmo com o valor sendo baixo, mais pessoas estão comprando, fazendo a arrecadação superar a de jogos de valores maiores e de franquias ainda mais populares, mas que por causa do preço, menos pessoas estão comprando. Por fim, temos o exemplo de Cyberpunk 2077. A publicadora CD Projekt Red também localizou o seu preço de também $70 para R$340, que é uma conversão de aproximadamente R$5 para $1. Um pouco menos, mas ainda assim interessante. Eles estão apostando naquela coisa de R$100 mais barato, né? Em vez de R$440 para um jogo de $70, R$340. E pelo que vimos pelos rankings da eShop, Cyberpunk 2077 também tem sido uma escolha bastante popular entre os brasileiros. Então, enfim, chegamos no final dessa carta aberta. E o pedido é Nintendo, por favor, localize ou regionalize os seus preços para o mercado brasileiro. Assim como essas e muitas outras publicadoras têm feito dentro da eShop.
Cada uma tem sua própria estratégia, a Nintendo tem a sua própria estratégia também, mas falando em nome dos fãs brasileiros, isso seria o melhor para o público brasileiro. E pelo menos me parece que isso traria mais vendas para a Nintendo aqui no Brasil também, compensando a arrecadação inferior por unidade, né, com a venda de mais unidades e aumentando o poder das franquias aqui no Brasil. A Nintendo quer aumentar o market share dela no nosso país. E olha, a gente tá falando de Nintendo aqui. Se a gente comparar com preços de PlayStation, os lançamentos também são muito altos. Os serviços custam muito caro para os brasileiros. Os consoles custam muito caro. E mesmo assim, PlayStation consegue ter uma presença fortíssima no nosso país, mesmo com um console atual bastante caro, porque as pessoas entram nas lojas e veem jogos como God of War, que lançaram há alguns anos atrás, e pensam, poxa, eu consigo comprar esse jogo por R$100. Então será que regionalizar o preço, nem que seja das mídias físicas mais antigas, não seria uma estratégia interessante para o nosso país? Como fazer isso? Bom, talvez tenha que quebrar algumas barreiras de regras de valor de produto mundial que a Nintendo segue em todos os países. Mas o Brasil é o 5º maior país do planeta Terra. Será que não vale a pena abrir uma exceção pra gente? Se adotar a localização de preço de Hollow Knight Silksong com a proporção de 3:1, a gente teria os valores. Jogos de $60, como a maioria dos jogos do primeiro Nintendo Switch, custariam R$180 ou $33. Jogos de $70 custariam R$210 ou $39. E jogos de $80 custariam R$240 ou $45. Adotando a localização de jogos da Marvelous com a proporção de 4:1, a gente teria os seguintes valores. Jogos de $60 custariam R$240 ou $45, né? Jogos de $70 custariam R$280 ou $52. E jogos de $80 nos Estados Unidos custariam pra gente R$320, que seria $60. Já adotando a localização de preços que a CD Projekt Red adota com Cyberpunk 2077 com a proporção de 5:1, a gente teria os valores. Jogos de $60 custando R$300 ou $56, jogos de $70 custando R$350 ou $65 e jogos de $80 custando R$400 ou $75. O que não é uma diferença tão grande assim para dólares, né? E se a pesquisa com essas mais de 4.000 pessoas mostrou alguma coisa, é que mesmo adotando essa localização de preço mais alta da CD Projekt Red, ainda faria com que cerca de 20% das pessoas comprassem 4 vezes mais jogos por ano. Mas essa é só uma pesquisa feita na comunidade de fãs. Idealmente, é claro que os fãs e os consumidores gostariam de pagar o menor valor possível, que seria essa proporção de 3:1, né? E ela faria com que a Nintendo se tornasse definitivamente uma referência nacional e até mesmo líder do mercado de games do Brasil, muito provavelmente. Quem é que não ama a Nintendo? Todo mundo ama a Nintendo, só não tem um videogame da Nintendo em casa porque não consegue comprar. E caso isso fosse possível, definitivamente seria a melhor opção para o público. E vamos ver se as pessoas concordam comigo aqui nos comentários. Mas a gente sabe que existem muitos outros fatores a serem considerados, coisas que a gente não tem nem ideia. Então a gente só pode torcer e pedir que a Nintendo regionalize os preços aqui, nem que seja na proporção de 5:1, mas eu acho que idealmente na proporção de 4:1. Como a Marvelous faz, já seria o ideal, garantindo uma boa arrecadação por unidade e tornando o valor do jogo relativamente acessível. E por fim, o objetivo aqui não é ensinar uma empresa de 100 anos fazer negócios, mas sim falar do ponto de vista de fãs, algumas vantagens que a gente enxerga na localização de preço ou regionalização dos preços aqui no nosso país. Em primeiro lugar, isso permitiria que o Nintendo Switch original, o Nintendo Switch 1, se tornasse um aparelho de entrada para novos consumidores, porque o console atualmente se encontra em um valor baixo, mas o alto preço dos jogos first party são preços premium, ou seja, o Nintendo Switch 1 hoje em dia, no Brasil, ele acaba falhando na sua missão de ser um... Porra, é um jogo de 8 anos atrás, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Pô, velho, caro. É muito caro. É muito caro. É muito, perdão, só é muito caro, velho. Não dá. É só muito caro. Pra mim, que nem eu volto a dizer, Core, acho que a Nintendo, ela tá precisando, pelo menos, dar uma revisitada. Não é porque a empresa tem 100 anos que em 100 anos tá tudo a mesma coisa. Ela precisa dar uma olhada, precisa se atualizar, ela não pode ficar parada e hoje as coisas mudam muito mais rápido do que antigamente. Não é porque você tem uma tradição e tem 140 anos de história aí que justifica você manter o mesmo tipo de pensamento. Se fosse assim, ela
teria o mesmo pensamento da década lá no século XIX e, né, dane-se todo mundo. Ela estaria vendendo, né, as coisas ainda no preço que estaria naquela época, o que não faz muito sentido, porque a época é completamente diferente. E ela mudou sua maneira de fazer. Ela fazia brinquedo, cara. E ela foi pra parte eletrônica porque ela viu uma oportunidade, um mercado que estava praticamente quebrado. Então faz total sentido também fazer atualização. Não é porque, pô, a Nintendo ela sempre fica numa posição ali, né, muito confortável, eu diria. Ela tá numa posição em que as pessoas gostam dos jogos, compram os jogos e é tipo, eu faço o que eu quero e acabou. Porque, sei lá, mano, pô, essas empresas parece que elas podem cagar na nossa cabeça e tem gente que continua comprando, velho. Continua ali. Continua, né, e tal. Não tô querendo botar culpa no super mega fã que gosta do bagulho e vai querer comprar na hora que lançar. Eu tô falando que a empresa ela poderia pensar um pouco em expandir melhor e ver a realidade de cada país. Cor, mas a realidade do nosso país é culpa nossa, que não sei o quê. Nem tanto, cara, nem tanto. Tem vários fatores que fazem esse país ser o que é, e nós somos um país colonizado, nós somos um país de imigrantes, né, em sua essência. E tem várias questões que fazem e que deixam as coisas da forma que estão. Eu não quero entrar nessa coisa política, não é minha intenção, ou falar o governo, não sei o quê, que eu acho que a galera deve dar, nossa, agora eu quero finalmente falar. Porque isso não é um problema de hoje, mano. Já tem anos que eu vejo a galera falar que a Nintendo cobra caro. Já é anos, mano. É desde a época do Nintendo Wii U. É desde daquela época, velho. É desde a época quando, assim, quando a galera começou a ficar mais ativo mesmo em coisa de videogame, há 15 anos atrás, que eu vejo a galera reclamar. Que a galera fica falando, pô, no Xbox é mais de boa, porque tem o Game Pass, né? Ou tem pelo menos as promoções. E, novamente, que a galera usava muito pirataria. Porque era o jeito que a galera conseguia ter o jogo, porque senão o jogo era muito caro, velho. E aí, hoje em dia, ainda é muito caro. E um absurdo que aconteceu, que eu não consigo... Isso é uma coisa que eu não entra direito. É o valor do bagulho, às vezes, ser igual ou até mais caro que a mídia física. E a mídia física, que deveria ser uma coisa de preservação de jogos, que aí é um outro assunto que eu acho que o Fiaspo até falou recentemente, que eu vi o vídeo dele. Cara, que a gente tá perdendo. A gente daqui a pouco vai virar só digital e daqui a pouco as empresas elas podem pegar e fazer assim com a sua biblioteca ou falar, você não tá comprando o jogo, você tá comprando uma licença pra poder jogar o jogo. O jogo não é seu de fato. E aí você fica, pô, mas peraí, né, mano? Como é que vai funcionar se eu quiser, por exemplo, que nem acontece muito hoje, daqui 20, 30 anos. Se as empresas elas não pegar e derem métodos da galera ter o seu jogo pra poder continuar jogando, a galera vai recorrer de novo à pirataria. Porque é o que aconteceu por muito tempo. Quando os cartuchos pararam de ser comercializados e as locadoras começaram a morrer, a galera começou, volto lá pro começo do vídeo, fazer aqueles Play 2 lá de poucos mil jogos, de 1000 jogos, 600 jogos, 700 jogos e botar nesses consoles aí que já eram, né, craqueados, melhor dizendo, já quebravam ali o homebrew, quebrava as coisas e tal pra você poder jogar esses jogos, né? E também isso ajudou a preservar esses jogos. Isso que é uma coisa que é uma parada, novamente, o problema da pirataria é um problema social do nosso país, onde nós não temos condições de estar com o mesmo efetivo valor de compra que um americano tem. Não dá pra falar que é o mesmo povo, não dá pra falar que é a mesma coisa, não dá pra dizer que é o mesmo país, nem que é o mesmo governo, não dá, simplesmente não dá. Não dá pra falar que um americano é igual a um brasileiro, não dá, não dá. Galera, mas eu moro no sul, que não sei o que e tal. Uma pessoa ou outra tem condições, mas é muito difícil. Cara, falou que se você já ganha... Peraí, deixa eu pegar um dado interessante. Pelo que eu vi aqui, na Folha de São Paulo, se você, simulador aponta quantos brasileiros ganham mais e fez uma média, uma renda de R$ 5.000 por mês, você já tá entre os 14% com maior renda do país. Mano, é um salto enorme. É um salto enorme, cara, de diferença de valor de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Pois a maioria desse país recebe aquela faixa ali. E o valor do salário mínimo médio tá comparando com pessoas que... O meu ponto é, cara, se a gente pegar uma média de pessoas que tem um salário gigante e um monte com salário pequeno, e a gente fazer uma distribuição entre todo mundo, beleza, a média vai dar 3 mil e pouco. Mas é porque tem... a pirâmide não é uma pirâmide reta. A pirâmide do Brasil não é uma pirâmide reta. É um negócio assim, mano. É tipo um negócio que, tipo, tá todo mundo aqui, vai, sobe. É um negócio... É uma diferença de valor muito astronômica
astronômica. É isso que eu tô querendo dizer. A realidade mesmo da maioria das pessoas é se juntar pra ganhar 3 mil e poucos reais. 3 mil, 4 mil. Pais e mães se juntando ali, né? O marido, mulher, até tem hoje república, né? A galera se junta pra poder sobreviver. E todo mundo ali trabalhando. Meu pai, ele também viveu muitos anos trabalhando em São Paulo e ele se juntava numa república pra poder se virar, pra poder aguentar São Paulo. Isso na década de 80. E ainda assim, meu pai trabalhava no banco, que nem todo mundo consegue trabalhar e ter um salário de um banqueiro, bancário e tal, né? Meu pai passou concurso e tudo mais. Mas depois meu pai, no fim da vida dele, ele virou perueiro, pra vocês terem noção. Mas o ponto que eu tô querendo dizer é, por mais que tenha essa média de 3 mil e poucos reais e tal, mano, ainda assim, a realidade do brasileiro é ter que se juntar e pagar caro, porque mora em lugares que cada vez mais o aluguel fica caro, cada vez mais o supermercado fica caro, cada vez mais outros fatores deixam a coisa cara, e a galera vai recorrer a ver coisa no YouTube, ou acompanhar no YouTube, porque ou não vai ter tempo, ou não tem dinheiro pra comprar. Então, aí quando vem um Silksong, o Silksong a galera tem condição de comprar. A galera tem até o console, pô, o meu Play 4, o meu Nintendo Switch, console de não sei quantos anos atrás já. Gente, tem noção que o Play 4 já tem 12 anos? 12 anos aí? Deixa isso devorar um pouco. Receba, né? O próprio Nintendo Switch já tem 8 anos, mano. Então, imagina, a gente tá comemorando vendo um jogo lançado agora, 2025, que pensou em todo mundo. E aí, o ponto que eu entendo que o Coelho tá falando, mas tem pessoas que pagariam, pô, 350 no jogo. Cara, depende, eu ainda acho que depende do jogo. Eu acho que a grande maioria, pô, eu pagaria facilmente no GTA 6 350. Mas aí o GTA 6 sai a 800 reais. Como é que vai fazer? Porque a Nintendo, ela quebrou a barreira. Até então, a média do jogo era 300 reais. Isso já do mais caro. A média tava ali de 150, 200 conto. Hoje a média é o 350. E tá cada vez ficando mais caro, velho. E aí o preço normal hoje é 550 pau. Não dá vontade de dar um... Pô, aí que eu tô falando. Por que a galera recorre então à pirataria? Porque a galera não tem condição de comprar. Se a galera pudesse comprar o jogo, eles comprariam, mano. Que nem eu falei, se você recebesse 5 mil reais por mês, com certeza uma parte desse dinheiro você ia falar, putz, eu tenho aqui o meu Nintendo Switch 2. Pô, eu tenho aqui meu Play 5, eu tenho aqui meu Series X. Pô, que lançamento que tem aí? Eu vou ver um lançamento lá. Pô, 400 conto? Tá bom, vou comprar. Eu tenho condição aqui, no mês que vem vai estar de boa. Entende o que eu tô dizendo? Então, o poder de compra do brasileiro, o brasileiro médio, que eu falei, a galera com salário de 5 mil é 14% do Brasil. É tipo uma galera, você já tá 14% entre os mais ricos, velho. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, é complicado, velho. E o meu ponto é, o bagulho tem que ficar barato. Porque eu acho que a gente do Brasil não tem como comparar ainda o mesmo valor de compra do brasileiro para um americano. E o ponto do que o Coelho tá trazendo é muito importante. Eu tô pondo a pirataria no meio porque, novamente, a Nintendo ela reclama muito da pirataria. E com razão, todas as empresas reclamam e tal. Mas, gente, se vocês querem vencer a pirataria num país emergente, vocês têm que deixar as coisas acessíveis aqui. O Brasil, né, o governo reclama, pô, a galera trabalha, sei lá, às vezes, sem pagar os devidos impostos, trabalha no anonimato, trabalha não sei o quê. Por que isso acontece? Porque se você trabalha certinho, você tem que pagar um monte de imposto. Pra você ter um funcionário a mais, é uma cacetada de imposto. Pra você ter esses 5 mil reais, você vai comer de imposto pra cacete o seu dinheiro. E aí o que eu estou dizendo, se vocês querem que esses problemas sejam resolvidos, tem que melhorar a condição do brasileiro de poder comprar as coisas. Irmão, até ir num cinema hoje é um absurdo. Um cinema... Dependendo se você vai aí na capital, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, enfim, você paga aí num bagulho, é uns 80 conto, 60 conto um ingresso pra ver um filme. Aí, vou no streaming então, vou esperar no streaming. Aí você vai ver, o serviço de streaming tá cobrando 100 e poucos reais, tá pagando aí, não deixa mais nem compartilhar a senha. Aí me lembrei do vídeo do Tucas, né, falando também do bagulho de preço de serviço. Pô, mano, é complicado, rapaziada. Novamente, maior parte do brasileiro que trabalha e que recebe dinheiro desse país, o salário junto não chega a 3 mil. Ou se chega, tem que juntar com outras pessoas. Junta aí 2, 3, 4 ali que trabalha, aí a grana de todo mundo chega a 6 mil. Mas ainda assim, né, 3, 4 pessoas juntas. Ainda assim, a galera tem aluguel pra pagar, tem... Cara, tudo mais caro ainda. Enfim, eu acho que seria inteligente da Nintendo ou outras empresas, Sony também podemos botar aqui pra diminuir o valor da galera, né? Pô,
seu dinheiro, rapaziada, vamos falar a verdade, seu dinheiro não dá em árvore, irmão. Ô, você sabe o valor da tua grana, você sabe o quanto você trabalha, você sabe o quanto que você rala. Ah, Cor, você tá falando isso. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já trabalhei. Se hoje eu tô aqui na internet e é um trabalho maravilhoso, eu ralei desde os meus 14 anos, velho. Trabalhando de estagiário, de contínuo. Eu trabalhei já eu revelava foto, cara, daquelas máquinas antigas, irmão. Foi ali onde eu comecei, mano. Então, eu sei o valor do dinheiro e foi graças àquele dinheiro que eu comprei meu primeiro computador pra poder começar a fazer minhas coisas. Irmão, eu sei como é que é e o seu dinheiro não dá em árvore, então eu entendo você completamente. Pô, pelo amor de Deus, velho, o dinheiro não nasce em árvore. E a gente fica com essa coisa de, mas eu tô aqui falando, mano, a gente tem que ser essa voz, falar, rapaziada, tem que ficar mais barato. Tem que ficar mais barato, velho, pra mais pessoas terem acesso às coisas. Eu acho que tem até uma coisa que a galera fala que a cultura não deveria ser precificada, porque cultura deveria ser um direito. Aí a gente vai estar em um outro esquema, né? Em uma outra discussão. Mas como essas culturas, né, e a arte hoje tem dentro do videogame, deveria ter um preço justo para um artista, pensando dessa forma, o preço deveria ser justo. Pelo menos pra mim, na minha opinião, o jogo como Donkey Kong Country Bonanza, por 250 conto, estaria ótimo o preço. Mais do que perfeito, na minha opinião. E jogos como Hollow Knight Silksong saíram a R$60. Perfeito também. Enfim, é minha opinião, galera pode discordar. Mas aí os caras não ganham dinheiro. Os caras não ganham dinheiro direito aqui, irmão. Falando bem honestamente. Os caras não ganham dinheiro aqui. Os caras ganham dinheiro com grana lá fora, velho. Os caras ganham dinheiro já com o mercado japonês, europeu e americano. E essa galera desses países tem condição de comprar pelo valor de $80. Porque já tá meio equiparado ao salário que eles recebem. O que eu falo é que tem que ser equiparado ao nosso salário, ao nosso tipo de salário, entendeu? É esse o meu ponto. Pô, que nem eu falei, um dia trabalhando, se você estiver na Costa Leste, você pega ali, vai que seja $100 num dia, você já compra o jogo. É esse o ponto, velho. Aqui, pra você comprar o jogo, você tem que trabalhar 2, 3 semanas. 2 semanas pra trabalhar pra conseguir ter o jogo. É uma semana e meia. Olha a diferença de dias. O cara, em um dia compra o jogo, você demora 10 dias, ou mais ainda. Enfim, complicado. Vamos terminar de ver aqui. Falei demais. Um console de entrada para Nintendo, que é uma missão que ele tá tendo mundialmente, mas no Brasil isso acaba sendo impossível por conta do preço dos jogos first party, que é o que todo mundo compra o videogame da Nintendo para poder jogar. Em segundo lugar, isso reduziria a pirataria no país, porque os consumidores teriam mais condições de comprar produtos originais, além de se sentirem motivados pelo gesto da localização do preço. E sim, eu sei que existe muita campanha pró-pirataria no Brasil, mas eu tenho um contato muito próximo com a comunidade e eu sei que as pessoas querem comprar os jogos originais. Tem muita gente que quer se manter nos jogos originais. Em terceiro lugar, isso... Não, e vamos falar, agora que você levantou a bola da pirataria de novo, eu entendo novamente a pirataria e a galera fala, eu não vou comprar nada não, Cora, eu quero que tudo foda, eu quero que se exploda, eu quero que a Nintendo se exploda, mas isso não representa todo mundo. Não é novamente, não é todo mundo. Cara, eu posso falar de amigos meus, né, da época aí, da época do PlayStation 2, né, novamente sempre comparando, porque foi a época que a gente já tinha mais noção e já era mais velhinho, assim. Por mais que a gente era mais criança, a gente era criança na época do Super Nintendo, mas na época do PlayStation 2 a gente já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. O que eu tô dizendo é, naquela época, a gente já falava, pô, seria da hora, a gente já recebia as coisas na hora do lançamento. Porque o PlayStation 2, cara, a galera ainda continuou tendo mesmo na vida do PlayStation 3. Mesmo com o PlayStation 4. A galera ainda tava jogando Play 2, irmão. Mas parou de fabricar e tal. Hoje a galera, irmão, o que a galera ressuscita de PlayStation 2 e continua fazendo não é brincadeira. Porque é um console que a galera ainda joga. Isso vale pro Nintendo Wii, que também foi grande e popular naquela época ali também. Mas agora o que eu tô querendo dizer, a pirataria, eu sei que tem uma porcentagem que, eu não quero, eu tô nem aí. Mas tem uma enorme parcela que tem a galera que conserva e preserva jogos, que é uma coisa que é um debate que também tá começando a entrar agora por conta de tudo ficar virando digital. A gente não tem mais poder de nada pra salvar essas mídias. E também a galera que eu acho que é a grande parcela do porquê a galera, por exemplo, cancela um serviço online ou cancela alguma coisa pra que compre e tal, é porque é o preço. Não tem como tancar, velho. É muito caro. Aí a galera fala, pô, eu quero jogar, e o que eu vou fazer? Pô, eu gasto aqui um tempo pra pegar aqui um bagulho aqui pra poder jogar mesmo só porque eu quero me divertir e, sei lá, eu faço aqui o craqueio, né, quebro aqui o homebrew do jogo, faço um monte de coisa, e aí eu jogo, ou eu vou juntar um monte de dinheiro pra comprar coisa. Às vezes a pessoa tá juntando dinheiro, cara, pra pagar conta. A pessoa tá juntando dinheiro pra poder sobreviver. Aí que é um tempinho pra se divertir ali, vai se divertir com alguma coisa, tá ligado? Que
ela tem fácil acesso. Existe um problema social de acesso. E com certeza ia diminuir muito pra Nintendo. E com certeza não ia nem ser incentivado por algumas pessoas. Eu não incentivo. Só que eu falo, se a galera tem um problema de acesso, não tem como, cara. A galera vai tomar essa decisão, infelizmente. Vai lá, a galera na Ecologia Verde, vai a galera em outros lugares aí, né? Enfim, é complicado, irmão. É complicado. A galera não vai gastar, cara. E tem gente que não tem poder aquisitivo, novamente, pra comprar o jogo na hora do lançamento. E o problema da Nintendo é o quê? Quando o jogo fica com 10 anos, você fala, pô, agora eu vou comprar, tá 350 conto. Fala, pelo amor de Deus, cara, ainda tá caro. Poxa. Aumentaria a prática de compra de jogos como presente. Afinal de contas, atualmente, os fãs mal conseguem comprar os jogos para si próprios. Então a prática de presentear com jogos do Nintendo acaba não sendo comum aqui no país. Gente, eu acho que isso tem em todas as famílias, né? Familiares meus, quando vão presentear sobrinhos em Dia das Crianças, por exemplo, acabam optando por dar outros presentes e não os jogos por causa dos altos valores que se encontram nas lojas. Aí, tá vendo? Gente, ó, vamos falar uma coisa aqui, vou falar uma coisa séria. Ó, tô falando pra você, que eu sei que você é jogador de videogame também, que nem eu, que você gosta dessas coisas. Gente, a gente tem que brigar pros preços baixar, porque a geração agora das crianças, o que eles estão ganhando de presente é tralaleiro, tralalá. Eles estão recebendo tum-tum-tum sahur, eles estão ganhando skibidi toilet, eles estão ganhando, brain hot. Por quê? Porque é mais barato. O cara vai lá no negocinho lá da esquina, compra no semáforo sei lá, uma bailarina caputina. Pô, velho, irmão, vamos ajudar aqui, cara. Pô, vamos falar pro bagulho ser mais barato, que aí o pai, eu vou comprar um presente pro meu filho aqui, e aí vai lá, compra um jogo da Sony, um jogo do Xbox, um jogo da Nintendo. Pô, a criança fica feliz pra caramba. Imagina, velho, a gente vai estar renascendo a criançada pra jogar videogame, pra ver coisa boa. Pensa por esse lado, rapaziada, pra parar essas brain hot na cabeça. Ai, eu. Também. Número 4, isso ao meu ver aumentaria o alcance de franquias ainda desconhecidas no Brasil. Hoje, os fãs eles compram somente os jogos das franquias mais queridas, porque a falta de localização do preço torna a compra de jogos first party extremamente seletivas. Um preço localizado incentivaria os fãs a conhecerem novas franquias Nintendo, ou até mesmo a comprar mais jogos das suas franquias queridas. Super Mario tem vários games do Nintendo Switch que as pessoas poderiam estar comprando e não compram porque não conseguem. E em quinto lugar, para finalizar, a localização ou regionalização do preço faria jus à filosofia de precificação da Nintendo. A gente sabe como fãs que os jogos, mesmo antigos, não recebem corte de preço definitivo porque a Nintendo vê valor naquele jogo antigo e entende que o valor de entretenimento daquele jogo não mudou. Mas se o valor de entretenimento de um jogo como ARMS de 2017 não mudou, o público brasileiro infelizmente acabou tendo que ver o preço desse jogo subindo mesmo assim, porque até março de 2021 o preço dos jogos Nintendo de $60 era de R$250 e a nossa economia viu isso subindo para R$350 e esse preço de R$250 é justamente essa proporção de 4:1 que a gente está aqui pedindo nessa carta. A localização de preços também determina qual é o valor de entretenimento desses jogos no Brasil. Então, Nintendo, seguimos aqui como fãs, acompanhando os movimentos da empresa e estamos ansiosos pelos futuros jogos do Nintendo Switch como Mario Galaxy 1+2, Metroid Prime 4 Beyond e também Tomodachi Life Living the Dream. Assim como a gente também tá ansioso pelos futuros jogos para Nintendo Switch 2, como Kirby Air Riders, The Dusk Blood, Pokémon Pocopia e Fire Emblem Fortune. Bota o ZA aí, ZA, Pokémon ZA. Weave. E a gente acredita que com preços reduzidos por localização, os fãs poderão comprar mais desses futuros jogos, poderão se convencer de que é possível parcelar o valor de um Nintendo Switch 2, porque vai ser possível comprar esses jogos no futuro, e eu torço para que isso seja possível para nossa região. Eu acho que isso movimentaria muita coisa positivamente no Brasil. O Brasil é um país grande, é um dos principais países que estão online na internet. E a mensagem que a gente quer que saia daqui para o mundo é uma mensagem de uma visão positiva que eu pessoalmente quero que o brasileiro tenha sobre Nintendo. Eu falo sobre isso aqui e tento movimentar positivamente as coisas aqui todos os dias. Porque eu gosto disso, tem muitas pessoas que gostam disso, mas tem pessoas que também gostam, mas que ficam com um gosto amargo na boca porque não conseguem ter acesso a esses jogos. Então é isso, muito obrigado pela atenção e fica aqui o meu apelo e o apelo de uma comunidade inteira.
tentem encontrar uma forma de localizar ou regionalizar os preços Nintendo no Brasil. Muito obrigado pelos esforços até agora com o nosso país, a localização dos preços, a presença, a valorização e a atenção que a empresa tem dado com o nosso país, mas a parte crucial para o brasileiro conseguir aproveitar tudo isso é o preço. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo. Por favor, encontrem uma forma de regionalizar os preços no nosso país. Atenciosamente, Rodrigo Coelho. Bom demais, excelente. Excelente, Amigos, eu concordo. Gênero, número e grau. E quis fazer, né, meus adendos, né? Nossa, agora eu devo ter dado adendo pra caramba. Tá certo que eu bati na tecla e muita coisa repetida, perdão. Mas, pra finalizar, eu acho que a Nintendo, ela... É porque, assim, o que vem na minha cabeça, a gente parando pra pensar o seguinte. Tá vendo essa xícara aqui? Essa xícara aqui, ela é física. E aí tem todos os preços de impostos, de coisas que ela compõe, né, o valor de uma xícara. Imagina que a xícara é um jogo. E aí, e tá até o Tails aqui, ó, brabo, pego. E aí, tem todas as coisas pra precificar isso aqui. Uma coisa digital não é pra ter imposto, né? Porque os impostos são em cima das mídias físicas, em cima de importação, em cima de, né, vários fatores, impostos, produtos que são importados e taxas e coisas que o governo coloca em cima de um produto que você tem na sua mão. O digital você não tem na sua mão. O digital você só compra uma licença ainda. E aí, por que o digital tá ficando o mesmo valor do físico? Não faz o mínimo de sentido. Porque todas as questões de impostos caberia para uma mídia física, cabe num jogo digital. Por que o Donkey Kong Country Bonanza tá R$560, velho? Não faz o mínimo de sentido. Não faz. Eu não consigo entender uma coisa dessa, não tenho porquê de ser esse valor e não tem motivo ou razão pra ser isso, de verdade. O certo preço era ser 250, R$300 com a DLC aí, né? Ainda estaria, agora falando, nossa, 300 conto ainda é meio caro. Só que eu vou falar de verdade. Eu vejo pelo tempo que o jogo tem, pela qualidade, pela quantidade de diversão, pô, tá 100% de boa, rapaziada, sem zoeira. Eu consegui jogar e é um jogo muito foda, é um jogo muito legal mesmo. E aí tem outros jogos que isso pode estender, porque eu falo, para a própria Microsoft, que é a grande porta de entrada praticamente hoje, para ser um preço bom e justo, né? Para ser um preço da hora, né? Com o Game Pass, né? Que você pode jogar as coisas lá pagando uma mensalidade por mês, de jogos lançamento ainda. E aí, a Sony é outra também que nós temos que reclamar, né? Que é uns precinhos salgados. E o recado pode ser para a Nintendo, mas vale para as outras. E aí, o que eu falo, novamente, a pirataria se torna uma alternativa quando esses valores ficam cada vez mais exorbitantes. E aí a galera, novamente, isso vale para serviço de streaming, vale para, né, enfim, tudo que você tenta acessar, que você não conseguiria acessar com um valor justo, né? A galera cobrando um absurdo, vai tendo mais pessoas que diminuem e cancelam, porque não conseguem pagar, cara. Enfim, tem que regionalizar o preço sim. Muito bom vídeo, espero ter colaborado com alguma coisa. Deixa o gostei, comenta aí o que vocês pensam a respeito, tamo junto e até a próxima.